Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Tudo bem, tudo tranquilo. A gente vai começar a discutir agora, pessoal, a ideia sobre a avaliação de investimentos, mais a informação que tem que ter anterior a isso, o antes. O antes é o seguinte, o nosso foco aqui é uma discussão sobre se determinado investimento é ou não é viável. A gente já fez isso, já viu lá que existem algumas ferramentas que vocês podem usar para avaliar, lembrando, payback descontado, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Isso vocês já viram, nós já discutimos o procedimento disso, como é que a matemática financeira entra nessa jogada que é, por exemplo, lá no VPL, pegando o valor futuro, trazendo para o valor presente e todas essas questões ligadas à ideia de viabilidade do investimento, tá? Lembrando que viabilidade significa você discutir, já eu volto lá, discutir se determinado investimento é viável ou não. Como é que vocês faziam isso? Vocês faziam isso tendo como base dois conjuntos de informações iniciais e distintos, que é o seguinte, quanto que esse investimento vai precisar de dinheiro, ou quanto dinheiro a empresa ou vocês desembolsariam para fazer esse investimento, que é o chamado investimento líquido inicial. Então, é o primeiro gasto que a empresa tem para fazer alguma compra de investimento, comprar uma máquina, abrir uma nova empresa, desenvolver um novo produto, abrir uma filial, enfim, qualquer tipo de investimento ligado ou não ao processo produtivo. Todos os tipos de investimentos, você precisa ter uma expectativa de quanto dinheiro você vai investir. É o mínimo. Tendo essa informação, a gente também tem que saber quanto dinheiro, qual é a expectativa de rendimento desse investimento. Porque senão, eu não consigo ter uma ideia se vai valer a pena investir ou não. Então, eu vou investir 10 mil reais num produto que vai durar 5 anos. Tá, mas qual é a expectativa de ganho para esses 10 mil reais durante os 5 anos? É uma expectativa grande, pequena? Qual é a ideia? Porque se for uma expectativa de ganho pequena, não vai ser viável. E se for uma expectativa de ganho desconhecida, você não tem a mínima ideia de como é que faz esse tipo de conta, você não tem a mínima ideia se esse investimento é viável ou não. Por mais que eu possa investir pequenas quantidades ou enormes ou grandes quantidades, eu preciso saber efetivamente quanto dinheiro eu vou ganhar no futuro, eu vou ganhar com esse tipo de investimento. Então, vocês partiram do bimestre passado desse ponto para frente, ou seja, vocês tinham o valor do investimento inicial lá no ano zero, que era um valor negativo porque saía do caixa da empresa, e tinham lá 2 anos, 5 anos, 10, não importa a quantidade de tempo, das expectativas de ganho. Então, quanto a empresa iria ganhar com esse investimento, para depois cada um calcular VPL, payback e TIE. O nosso trabalho nesse começo é uma discussão sobre como você vai definir o investimento líquido inicial, esse primeiro gasto que você tem para comprar esse investimento, e definir também qual é a expectativa de ganho para os próximos anos, 5, 10, 15 anos, que são as entradas de caixa. Só que essa previsão de ganho é uma previsão não da empresa inteira. Digamos que eu tenho uma empresa pronta e quero fazer a compra de uma máquina. Então, essa expectativa de investimento e ganho é só da máquina. Não é uma expectativa da empresa como um todo, é só da máquina.
tá? Então, a gente vai discutir isso. Para discutir isso, a gente tem que perceber primeiro algumas questões de estratégia que a empresa tem. Lembra que a gente não vai ver só a matemática financeira isolada, mas precisamos ver a matemática financeira como uma ferramenta para decisão que a empresa precisa tomar. Senão, cada um vai aprender a calcular uma conta, mas sem saber por quê. Eu sei calcular juro composto, mas não sei uma realidade que pode ser aplicada. Então, isso para nós vai ficar muito, muito ruim. Vamos pensar, então, em alguns motivos, ainda na questão estratégica de decisão, que na realidade é o que mais importa, de alguns motivos que você pode usar para necessitar fazer algum tipo de investimento. Então, é uma fase anterior a você usar a ferramenta da matemática financeira em si. Beleza? Vamos lá. A primeira possibilidade, vamos pensar que eu tenho uma fábrica por enquanto, e eu quero comprar ou fazer novos investimentos na produção. Para comprar mais máquinas, que é o chamado ativo imobilizado, para quem não tem noção ainda da contabilidade. Então, é imobilizado que a empresa tem. Quero comprar mais máquinas. O que justificaria para vocês uma expansão? Bom, uma expansão se justifica, por exemplo, em um mercado novo. Concorda? Um mercado novo, deixa eu voltar para vocês, um mercado novo, que existe uma demanda ainda reprimida de um produto novo, que tem uma demanda que cresce ao longo do tempo, se justifica você ter uma empresa que pode ser ou pode ter a sua capacidade de produção aumentada via investimentos em máquinas e equipamentos. Bom, nesse ponto existe uma linha de decisão estratégica. A empresa vai apostar, então, no aumento de uma produção de um item, tendo como análise, tendo como leitura de uma realidade que este item tem uma demanda alta. E, por conta disso, ela vai comprar esse equipamento. Bom, tendo isso como base, tendo a decisão tomada da necessidade de uma compra de um equipamento, agora vai entrar essa parte de previsão dos valores. Notem vocês, quando você fala em avaliação de investimentos, a rigor, a empresa ou a pessoa não fez o investimento ainda. Porque não faz muito sentido você avaliar investimento depois que você fez. Aí seria uma avaliação periódica. Obviamente que isso tem que ser feito. Então, será que o investimento que eu fiz, ele está se mostrando viável ao longo do tempo? Mas eu não posso fazer só essa avaliação e não fazer uma avaliação prévia anterior, que é, esse investimento vai ser viável ou não? Essa é a primeira questão. Bom, e o que é o mais difícil para você fazer previsão? O mais difícil para você fazer previsão não é o quanto você vai gastar no investimento inicial, porque ele está muito próximo do tempo de hoje. Quer comprar uma máquina? Quer comprar uma máquina quando? Quer comprar uma máquina agora. Ah, mas qual máquina você vai comprar? Quero comprar o modelo A, B, C. Eu vou na empresa que vende modelo A, B, C, presencialmente ou não, coto o preço, vejo a necessidade, de repente, de fazer alguma instalação para comprar esse equipamento, somo tudo, eu tenho o valor, então, que eu vou gastar para investir nesse equipamento. Mas vale para qualquer coisa. Quero desenvolver um novo produto, aí já é um pouquinho mais complicado. Então, qual é a expectativa de gasto ou de investimento para desenvolver o produto? Quanto você vai gastar para criar um novo produto para a sua empresa? Eu tenho que ter uma expectativa, tá? Mas pelo fato, de modo geral, você tem uma previsão mais perto do momento atual, essa previsão do investimento, ela passa a ser um pouco mais fácil, um pouco. Não quer dizer que é mais fácil, ou é muito mais fácil. Porque pensem comigo, quando você vai desenvolver um novo produto, você pode ter um gasto para desenvolver muito maior do que você imaginou, porque você não esperava certas falhas que o produto tinha na hora da concepção, e elas aconteceram, você gastou muito mais do que você fez de previsão. E, de repente, esse gasto inicial de previsão vai atrapalhar a viabilidade do projeto. Você tinha feito uma conta com um valor menor. Então, isso depende
da natureza do investimento que você vai fazer. Alguns são mais fáceis. Vamos pegar um exemplo mais próximo da gente aqui, sem ser empresa por enquanto, ou só empresa. Digamos que a Ana vai investir em um novo lote de ações de uma empresa que ela jogou lá, fez um julgamento nas suas perspectivas e viu que ela tem um bom potencial de crescimento. Nesse caso é mais fácil prever quanto a Ana vai gastar. Olha, eu vou comprar 100 ações, cada ação custa X reais, eu vou gastar 1.000 vezes X, mais alguns gastos de taxas de corretagem, esse é o meu investimento. Então, é um valor que eu preciso saber quanto vai ser, sim, mas dependendo do tipo de investimento, ele pode ser mais facilmente encontrado ou menos facilmente encontrado. Beleza? Então, temos o primeiro conjunto. Qual que é o segundo conjunto? É os investimentos ou os retornos que a empresa vai ter ao longo do tempo, são as entradas de caixa. E aí vale só o dinheiro que vai efetivamente entrar no caixa. Como também, quando você fala no investimento inicial, é o dinheiro que vai efetivamente sair do caixa. Não é o que não, vai sair do caixa. Tá? Isso é a expansão, o mercado mais maduro. Outro tipo de possibilidade que a gente vai discutir, que é o que a gente vai trabalhar mais intensamente, que é o trabalho mais amplo, maior, com mais coisas, é a substituição. Então, digamos que a minha empresa está num mercado mais maduro. Então, a demanda está mais ou menos estabilizada. Não tem uma demanda, não vai ter altos, não vai ter picos de demanda. Por exemplo, vocês acham que o mercado de smartphone tem ainda espaço para grandes picos ou não? Primeira pergunta. Segunda pergunta, vocês acham que o mercado de carro elétrico tem espaço para grandes picos ou não? Me ajudem aí agora. Que nem não vi a voz de uma alma hoje de você, uma alma. Teve um para falar assim, cheguei. Boa noite, professor. Opa, não, beleza. Qual que você acha que tem aí, Bruno, no mercado de telefone? Você acha que vai ter ainda uma demanda altíssima? Pico, assim, acho que não, acho que vai manter o que já é, porque não tem muito o que mudar, eu acho. Isso. O mercado de celular e smartphone, especialmente, já teve o boom quando trocou do telefone básico, quem é mais antigo vai lembrar, do aparelho que só discava e passava mensagem, para o smartphone. Já teve esse boom e agora não tem ou não teremos uma grande alta de demanda. O que tem, de repente, é alguma empresa que, de uma maneira ou de outra, consegue ganhar mercado de um concorrente. Como a Apple perdeu o segundo lugar para uma empresa chinesa, acho que é Xiaomi, não me lembro agora, acho que sim, de venda de celular. E esse market share não é de preço do aparelho, mas é de mercado, de aparelhos vendidos. Então, para essa empresa, ela teve uma demanda crescente de um certo ponto que ela está pegando concorrentes, clientes de outra empresa, mas não vai ter assim, grandes picos. Então, para uma empresa dessa, ela vai trabalhar em investimentos de substituição. Tá? O que é substituição para vocês? Eu tenho investimento e eu vou trocar. Eu vou me desfazer desse investimento para comprar outro que eu julgo por algum motivo que ele é mais viável. Tá? Vou pensar primeiro numa máquina, que é mais fácil. Eu tenho uma máquina que eu uso para fazer, sei lá, para fazer gorro. Faço gorro de lã e a máquina que eu faço o gorro eu já tenho. Mas a empresa lá, Singer, está vendendo uma máquina que faz gorro, que é muito mais rápida que a que eu tenho e muito mais eficiente. Ela consome menos energia elétrica. Vamos pensar assim. Então, eu não preciso ou não teria demanda para duas máquinas. Vou vender a máquina que eu tenho e vou comprar uma máquina nova. E por que essa situação que a empresa precisa definir de modo estratégico antes da gente aplicar a matemática para ver se é viável ou não? Porque ele tem mais passos que você só expandir. Porque eu preciso vender essa máquina que eu tenho, se isso for uma máquina, por exemplo. Para vender a máquina que eu tenho, isso vale para as pessoas jurídicas, eu preciso ver o quanto que essa máquina hoje vale em termos contábeis.
É o que vocês viram na contabilidade, não sei se chegaram lá ainda, a ideia de depreciação. O que é depreciação de um bem, em termos contábeis? Vou usar um exemplo bem básico para que vocês entendam onde eu quero chegar com a nossa parte. Não vou entrar na parte da contabilidade muito, para que você entenda. Vamos pensar assim, cada equipamento que você compra, existe um regramento contábil de quanto tempo ele vai perder valor. Vai perdendo valor. Por exemplo, uma máquina que eu comprei, a regra é depreciar em 10 anos. E é uma depreciação linear, deprecia sempre o mesmo valor ao longo dos anos. Então vamos pensar assim, ó. Deixa eu pegar um caderno aqui. Vamos pensar assim. Digamos que eu comprei a minha máquina vai depreciar em 10 anos, e essa máquina vai figurar lá no meu ativo não circulante, subgrupo imobilizado. Joia? Pegar minha caneta. Um momento. Pegar minha bolsa. Enquanto isso, vão se distraindo aí com uma coisa. Alguém sabe o que é depreciação ou não? Alguém está chegando aqui. Pensar assim, gente, ó. Eu comprei uma máquina, vou anotar aqui, depois eu mostro. Comprei uma máquina, paguei 10 mil reais. Depreciou no primeiro ano, 1.000. A máquina vale agora 9 mil. Depois depreciou no segundo ano, mais 1.000. A máquina vale agora 8 mil. Beleza? É assim que funciona a depreciação, mais ou menos assim, ó. Então, a cada ano, pessoal, eu tenho o valor da depreciação que está aqui, que vai lá no meu DRE, ou DR, que é o resultado, que vai descontar um pouco do meu lucro tributável e eu pago menos imposto de renda. Isso é uma questão legal, não é nada de ilegal, que um benefício que a empresa tem com os equipamentos, porque se eu reduzo a depreciação do meu lucro, pago menos imposto de renda, gasto menos, posso comprar uma máquina nova. E ao longo do tempo, essa máquina vai perdendo valor em termos contábeis. Então, ela valia 10, depois passa a valer 9, depois passa a valer 8. E se eu ficar com essa máquina pelos 10 anos, ela não vai valer nada. Nada em termos contábeis. Mas o valor contábil não tem nada a ver com o valor de venda. Tá? É o valor que vale em termos patrimoniais e contábeis. Bom, mas se eu for vender um equipamento, digamos que meu equipamento vale 8 mil reais em termos contábeis, eu preciso comparar esse 8 mil com o meu preço de venda. Se eu for vender por 9 mil, eu tenho um preço de venda de 9 mil, aqui, ó. Eu tenho um valor contábil que vale 8, então eu tive um lucro de 1.000 reais, não é? Vale 8, vendi por 9, meu lucro é 1.000 reais. Se eu tive lucro com essa venda, eu preciso pagar imposto de renda. Apuro imposto de renda sobre o lucro, pago imposto de renda, o que sobra é o chamado recebimento líquido. Então, essa preocupação contábil com equipamento antigo, ou que a empresa usa, é o que, na realidade, torna o processo mais completo. E se você aprende a fazer isso, para você fazer o outro jeito que você não vai vender, é só você tirar essa parte e acabou. Tá? Então, aqui tem um pouco de matemática financeira e contabilidade, que é dar o tratamento contábil para depreciação. Que para nós, o que você tem que saber de antemão, quem não sabe, ou quem esqueceu? Depreciação significa a perda de valor do bem ao longo do tempo. Tá? Depreciação não tem nada a ver com o fato de você usar o equipamento mais ou menos. Se ele está mais desgastado ou menos. Tem a ver com o tempo. Então, se eu tenho uma máquina que eu comprei, deixei na caixa, não abri, e tem uma outra máquina que eu comprei, abri, usei muito, comprei no mesmo dia,
Em termos contábeis, as duas máquinas valem a mesma coisa, em termos contábeis, que é o valor contábil. Agora, o preço de venda pode mudar. A máquina que eu não tirei da caixa pode ter um preço muito mais alto do que a que eu estou usando há algum tempo. E essa máquina mais nova, né, em termos de uso, ela vai gerar um imposto de renda mais alto, porque o lucro tende a ser um pouco mais alto. Joia? Então, é uma decisão que a empresa toma, se vale a pena expandir ou substituir, e o nosso papel qual é? Dar base para que você tenha as informações corretas para decidir sobre a viabilidade delas. Beleza? Isso ficou claro para vocês? Sem problema? Então vamos lá. Vamos ver uma fórmula agora. Essa é a notação que a gente vai usar para representar graficamente uma série de investimentos, tá? Acho que eu já tinha feito algumas coisas para vocês dessa linha de desenho ou de tabela, tanto faz. Então, nesse desenho aqui, também é uma forma para você representar. A flecha para baixo significa que você está desembolsando o dinheiro. Professor, está aparecendo para a gente. Não está? Mas como que eu esqueci? Muito obrigado. Aí. Então, essa é uma representação gráfica de uma série chamada fluxo convencional, onde eu tenho uma saída no ano zero e várias entradas ao longo do tempo. Tá? Nesse momento, a gente está discutindo para calcular VPL, que vocês já sabem, TIR, que vocês já sabem também. O projeto precisa ter uma quantidade de tempo finita ou definida. Então, nesse caso aqui, nós avaliaríamos um projeto que tem 8 anos de expectativa de ganhos, 2 mil por ano ao longo desse tempo, e eu vou fazer um investimento de 10 mil reais. A pergunta é viável ou não? Somando aqui, 2 com 8, 16, em tese, numa continha bem errada, eu posso dizer que ganho 16, gasto 10, é viável. Tá? Por que eu falei bem errada? Eu não posso comparar esse 10 com esse 2, nem com esse, nem com esse, nem com nenhum outro, porque eles estão em tempos diferentes, lembram? Eu tenho que ter todo mundo numa mesma base, e o mais comum é trazer para o valor presente. Tá? Então, o que a gente vai discutir agora? A gente vai discutir como é que a gente vai achar esse valor aqui, e como é que a gente vai achar esses valores aqui. Tá? Na realidade, depois que vocês tiverem uma noção maior dessa primeira parte, e quem já trabalhou vai lembrar do que eu vou falar agora, mas a parte mais difícil de uma análise de investimentos é isso aqui, definir as entradas de caixa. Isso é o mais difícil, porque a previsão, por si, ela gera algumas dificuldades para você elaborar. Né? Quem garante que eu vou vender o que eu vendo hoje daqui a 2 meses? Quem garante, né? Quem garante que minha empresa vai continuar com o meu nível atual de vendas? Que não vai ter nenhum concorrente para atrapalhar as minhas vendas, que o meu produto não vai sair de moda, não teve um boom e depois perdeu um pouco o encanto. Então, esse é o grande problema. Quem voltar no tempo uns 3 anos atrás, vai lembrar que virou moda em Maringá, especialmente, mas muito no Brasil também, aqueles sorvetes paletas mexicanas. Lembram disso ou não? Todo lugar tinha. E era um sorvete que tinha um ticket médio mais caro, não era? Basicamente 10, 8 reais e tal. Não tem, que eu saiba, não tem nada hoje mais. Então, até teve no boom desse tipo de indústria, a indústria que vendia leite condensado até ganhou muito mercado, porque tinha muita gente comprando insumos para produzir aquele tipo de sorvete. Passou essa moda, hoje já não tem. Então, se alguém fez um grande investimento pensando naquilo, e muitos fizeram, a previsão se frustrou. Concorda ou não? E a pergunta é a seguinte: será que vai acontecer a mesma coisa com os produtos semelhantes? Será que vai ser a mesma coisa com o açaí? Será que o açaí vai virar uma paleta mexicana? No sentido de todo mundo
quer comprar, abre um monte, o pessoal toma, enjoa e depois não vai acontecer de novo. Então, notem que isso é a parte mais difícil. Tá? E para fazer essa previsão, você vai levar em conta, além das variáveis quantitativas, que é fazer previsão, fazer análise de pesquisa de mercado, análise estatística e tudo mais, é você levar em conta também as outras variáveis. Podem ser qualitativas, que podem te ajudar ou atrapalhar imensamente. Variáveis políticas, econômicas, novos concorrentes, produtos substitutos, não é? Modismos, e ele vai embora, tá? Então, o nosso ponto agora é isso aqui, ó. Descobrir isso, descobrir isto aqui. Beleza? Esse é um fluxo de caixa não convencional. Não convencional, por quê? Porque ele tem uma saída de caixa no meio do caminho, por algum motivo. Então, vamos pensar em alguns possíveis exemplos. Se isso aqui fosse uma máquina, por exemplo, eu uso essa máquina um tempo, preciso fazer um investimento menor para reparar algumas coisas dessa máquina com o uso, fazer uma manutenção, e eu tenho um novo ciclo, e aí pode se perpetuar por muito tempo, ou pode ser um ciclo finito que acabaria no décimo ano, tá? Mas a gente vai discutir depois. Vamos para a nossa primeira fórmula aqui. E também pode ter um fluxo de caixa terminal, que é, no último ano, além da previsão do ganho que essa máquina, ou que esse investimento vai trazer, eu posso ter um fluxo da venda do bem. Então, se eu tenho lá uma máquina, eu posso vender essa máquina. Além da venda do mês, tem o valor da venda do equipamento, que pode ser uma última receita que essa máquina gera, e você, então, finaliza o projeto e avalia se será viável ou não. Notem que tudo que está aqui nessa tela de vocês, em tese, se isso fosse uma realidade, não teria acontecido ainda. Tudo isso seria previsão para você avaliar justamente se é viável ou não. O professor, Diga. por exemplo, isso aí não é uma previsão, né? E se por um acaso uma dessas previsões estiver errada ou tiver, sei lá, não acontecer, daí você muda todo o sistema de novo ou continua? Então, aí, Ana, a gente tem várias possibilidades de resolver essa situação. Deixa eu voltar para vocês, já volto. Alguém já ouviu falar numa coisa que chama budget e forecast? Tá ligado ao orçamento. Budget é orçamento. E forecast é a análise que você faz do orçamento. Por exemplo, vamos fazer tocar esse exemplo que a Ana falou para a gente. Eu fiz uma previsão de ganhar R$1.000 por mês, nos próximos 12 meses. Achei que a previsão estava correta, e estava correta mesmo, e eu fiz o investimento. Com o passar do tempo, eu começo a notar, né, quando a previsão começa a se tornar realidade, que aquele 1.000 que eu fiz a previsão, ele não aconteceu, esse valor não aconteceu. Eu comecei a ganhar R$400. Puxa, mas com 400, a previsão que eu fiz de viabilidade, ela não acontece, porque eu não vou ter a viabilidade com 400. Agora, o que fazer? Então, nós temos algumas saídas mais, assim, triviais, Ana e gente, que é o seguinte: se você tem a perspectiva, depois que o projeto foi implantado, e você não conseguiu ganhar o que você queria, que essa situação é uma situação permanente, por exemplo, eu não vou conseguir ganhar 1.000 mesmo, e eu vou ganhar 400, e olhe lá. Aí eu posso decidir, abandona o projeto para evitar prejuízos maiores. Olha, eu não vou conseguir ganhar isso mais que isso mesmo, então perco menos para não perder tudo. Ou, se você tem perspectivas de melhora, você então mantém por mais um tempo. Se você achou que a previsão não aconteceu por falhas do processo, olha, o meu vendedor contratado, ele não conhecia bem o produto, não conseguia explicar bem, por isso minha venda
foi tão baixa. Você, então, pode ter um tempo, se dá um tempo para você tentar reverter essa situação. Eu tenho que ter uma convicção do que fazer quando o resultado passa a ser problemático. Primeiro, identificar o problema. Por que você fez previsão de 1.000 e aconteceu 400? Será que foi um erro de previsão? Ou a previsão estava correta, mas em alguma parte do processo houve uma falha? Ou estava tudo certo, mas chegou no meu mercado um concorrente que vende um produto similar ao meu, mas num preço muito mais barato, e eu vou começar a perder venda. Então, assim, não dá para você cravar como nada na gestão, mas assim, olha, tem que fazer isso, tem que abandonar, tem que tentar por mais 6 meses, não, tem que tentar por mais 1 ano. Não tem, você tem que avaliar qual é a sua situação. Onde a gente não quer chegar? A gente não quer chegar numa situação onde você chegaria no 400, mas não conseguiu prever. Era o resultado natural, mas você não conseguiu antecipar isso, porque faltou uma análise mais apurada, e você não conseguiu, então, saber que esse projeto não era viável, e você, então, não deveria investir nesse projeto. Respondi, Ana, a sua pergunta? Então, se não tem uma coisa assim, vai ser assim, acabou. Respondeu sim, obrigado, professor. A outra coisa, nessa mesma linha que a Ana perguntou, que vai para a nossa formação, né, para a formação de cada um de nós. Nós temos que garantir que teremos a competência para avaliar o que fazer. Ora, no meu caso, digamos que a Ana abriu uma empresa junto com a Rayane, uma empresa de, sei lá, vocês querem fazer o quê? Roupa? Vamos fazer roupa. As duas são as idealizadoras da roupa de ginástica e tal, e abriram. Não deu certo. Vocês precisam ter a competência, as duas, para reavaliar as condições que vocês têm e decidir o que fazer. Às vezes compensa abandonar e assim vai. Eu pensei em roupa pelo seguinte motivo, ó. Lembrei de um caso aqui para vocês avaliarem e pensarem. Lá no tempo daquele Shark Tank, teve um casal, uma dupla, eram 2 meninas que abriram uma loja de roupa de ginástica. Eu usei o mesmo exemplo para vocês duas. Eram roupas de ginástica, cada roupa tinha um nome diferente, cores diferentes, eram bem diferentes, assim. E na época, a Luísa, do Magazine Luiza, e a Cris Arcangeli compraram, enfim, foram ser sócias das duas, e queriam colocar essas roupas no Magalu. Aí estava tudo certo, papapá. Aí as duas sócias, né, iniciais, as 2 meninas, quando foram para começar, elas ligaram para as duas, para a Trajane e para a outra, a gente não vai mais querer que vocês sejam nossas sócias, porque a gente vendia R$3.000 por mês, indo aí a gente está vendendo quase 30, então acho que a gente achou que 30 está bom. E ninguém pode julgar se é errado ou não, porque na cabeça delas, elas querem um negócio pequeno, de repente 30 mil para dividir em 2 estava bom para as duas. Elas não queriam escalar. É uma análise que elas fizeram. Certo ou não, a concepção delas. Isso vale para nós também. Olha, vou fazer, não vou tocar, não vou. Agora eu vou dar um último exemplo que aconteceu comigo de um aluno que eu tinha numa pós. Trabalhava na Noma, começou a fazer uma pós em produção, engenharia de produção, começou a ganhar, ser promovido, e aí ele decidiu, num certo momento, juntou com um colega de sala dele e abrir uma empresa para fazer propaganda visual, sabe? Fazer placas, desenhar, propaganda assim, e começaram a vender. Olha só o que a gente teve que discutir, eu discuti com ele. Ele entrou com dinheiro, o amigo dele entrou com conhecimento, fizeram uma sociedade nessa perspectiva. Foi feito o negócio, não estava dando certo. Ele comprou alguns equipamentos de impressão lá,
Pessoal, professor, eu gastei todo o meu dinheiro que eu tinha economizado enquanto trabalhava, e eu estou com uma dúvida. A dúvida é a seguinte, vendo tudo para recuperar um pouco do que eu investi, vou perder um pouco, mas vendo agora, ou tento segurar por mais um tempo para ver, porque a perspectiva, os dados passados não estão nada bons, ou não foram nada bons, eu só perdi dinheiro. E ele me pediu um conselho. E olha que conselho difícil, eu tive que falar a mesma coisa que falei para vocês. Eu também não posso decidir para a pessoa, porque vai que ela fala, você falou para fazer isso, perdi dinheiro, e agora eu vou ficar com raiva de você. Então, a gente tem que dar elementos para que vocês decidam. O que eu falei? Olha, se você achar que tem perspectiva ainda de melhorar o mercado e a sua empresa, você continua. Porque você, se esperar mais um pouco, você pode vender muito mais, recuperar tudo que você investiu e viver disso. Se a sua perspectiva for ruim, vende. Agora, eu não poderia fazer isso porque não era o mercado que eu atuava, não conhecia essa parte de serigrafia, não ia ter tempo de pesquisar para responder para ele, ele teve que engolir isso para ele pensar e ele avaliar. Esse é o nosso papel, não é? Decidir constantemente o que fazer, e com o investimento é a mesma coisa. Nem sempre você vai investir corretamente. Concorda ou não? Mas, por exemplo, se ele não tivesse, se ele não tem capital de giro, se ele não tem essas coisas, não tem como ele se manter. Então, aí tem que pensar assim, bom, eu quero me manter, como é que eu tenho que fazer? Aí vai outra decisão. Eu não tenho capital de giro nenhum, mas eu acho que o mercado ainda vai crescer. Preciso de dinheiro. O que eu tenho que fazer? Uma alternativa. Eu posso buscar empréstimos. Se você achar que o mercado ainda vai ser a seu favor, porque se você fazer um empréstimo novo de uma empresa ruim e você quebrar mais ainda, você vai ficar devendo o que você perdeu e mais do que você emprestou. Então, de novo, a gente precisa ter uma capacidade de analisar os dados futuros. Quais são as perspectivas? Se eu achar que vale a pena, eu faço um empréstimo de capital de giro, vendo um bem que eu tenho, tinha um carro, vendo uma máquina, peço de emprestar para alguém e toco. Ou encerro. Não dá para você ficar no muro. Vou ficar aqui meia boca. Não. Ou terceirizar para outra pessoa a decisão. Pensa e decide e me fala o que você pensou. Você pode perder muito mais dinheiro. Tá? Mas a Ana tocou num assunto que é bem legal, que vocês vão discutir isso mais no próximo ano em finanças, que é o capital de giro. Para quem nunca viu o termo, é o dinheiro do dia a dia que a empresa tem que ter. Para pagar salário, funcionário, pagar energia, água, pagar imposto, comprar estoque, e assim vai. Isso se chama necessidade do capital de giro, que é a famosa NCG, que eu preciso calcular para ver a expectativa de dinheiro que eu preciso que eu gero, para ver se essa conta fecha. Se eu precisar de 5 e gerar 3, eu tenho que financiar 2. E se eu financiar 2 errado, vou perder dinheiro também. Então, o capital de giro é uma outra análise que a gente vai ter que fazer um pouco mais para frente, para a gente pode até discutir em umas conversas nessas nossas escapadas assim, como é que a empresa define o quanto ela vai ter de capital de giro, porque vai envolver venda a prazo, venda à vista, vai envolver compra a prazo, compra à vista, aí vai envolver, como a gente discutiu na segunda, tem que fazer uma compra. Vale a pena pagar a prazo ou vale a pena pagar à vista, para preservar o capital de giro? Vou fazer uma venda, digamos que a Rayane e a Vitória, Ana Vitória está com um grande lote para vender para o Bruno, e o Bruno quer prazo, ele quer 90 dias de prazo. Aí vocês vão decidir, puxa, mas a gente vai vender para o Bruno por 90 dias ou vai vender por um prazo menor, vender por 30, arriscando perder a venda dele. Decisões do dia a dia. Porque se eu vendo para muito prazo e não recebo a tempo e não consigo pagar as minhas contas, eu vou ter que financiar. Não posso esperar, o Bruno vai pagar depois só. E as contas não esperam. De repente, todo o dinheiro que você ganhou vendendo a prazo para o Bruno, você vai perder pagando as suas contas a prazo.
Aí eu tenho que pensar no que fazer. Vou pegar a duplicata dele, vou descontar no banco, o banco dá uma mordida, eu vou fazer um financiamento de capital de giro também no banco, ou numa fintech, não sei, tá? Não sei. É por esse motivo que às vezes a empresa negocia, tipo assim, a entrada tantos por cento, depois parcela X%, tipo isso. Ana, deveria ser por isso. Eu só não sei se todo mundo tem esse conhecimento. Porque, assim, às vezes, compensa você dar um desconto maior para receber mais à vista e pagar suas contas em dia do que vender muito a prazo e não conseguir pagar as suas contas. Mas isso depende da saúde da sua empresa também, né? Isso depende da sua empresa, da condição do seu mercado. Alguns mercados, por exemplo, não sei se ainda é assim, mas eu tinha um aluno que tinha posto de gasolina. Eu dei aula para ele em 2014, uma coisa assim. Ele me falava o seguinte, não sei se é assim, se alguém tem posto, me ajuda aí. Ele falava que ele tinha que comprar o combustível e pagar à vista para a distribuidora. Só que ele recebia o combustível a prazo. Então, ele tinha que ter um capital de giro muito grande, porque ele pagava à vista, demorava um tempo para chegar o produto, para depois ele vender. Então, assim, mas esse negócio é ruim, então? Não, é uma condição do setor. Então, quem quer abrir uma empresa desse tipo, tem que saber que esse tipo de empresa funciona assim. E que, por conta disso, eu preciso ter um capital de giro mais alto, para bancar essa diferença entre comprar, pagar, receber e conseguir vender. E às vezes ele ainda, né? Hã? O povo que importa da China. Isso mesmo. E isso mesmo também para a Ana, e isso mesmo para mim e para o Pedro. Quem importa da China tem que pagar à vista, não tem, Pedro? Nunca comprei da China. Depende, né? Tem site que vende parcelado também, né? Não sei, mas você paga antes de receber o produto, né? Paga, parcela tem que pagar. Então, quem faz demora 3 meses no AliExpress lá. Então, isso é um detalhe de quem você pensa em comprar da China, mas é quem importa vive isso. Você está fazendo uma importação, né? Mesmo que para a pessoa física, é uma importação. Você paga para o importador e ele vai trazer o seu produto e quando você receber, você pode fazer alguma coisa com ele. Se é para o seu uso, você vai usar. Se é para você vender, você vai vender depois. Mas tem site que só paga depois que o produto chega para você. Pelo menos aconteceu comigo. Então aí ele paga no Mercado Livre o negócio. Mas ele paga o vendedor, né? Mas você tem que pagar. Daí o vendedor me mandou uma mensagem, falou, ó, confirma lá o pedido que chegou para você, senão o Mercado Livre eu não recebo do Mercado Livre. Mas você já pagou, né? Eu já tinha pago, mas acho que o dinheiro fica lá. Sim, é uma proteção, uma garantia, né? Uma garantia. Que se o produto não chegar, o dinheiro é retornado para mim. Mas mesmo assim, Bruno, vamos pensar um pouco. Se você pensar enquanto o Bruno em si, de repente, o que você pagou e ficou preso, você não vai ter falta do dinheiro que você já contou que você vai gastar esse dinheiro. Mas, de repente, para uma empresa, o fato de você ter o dinheiro preso pode, não quer dizer que sim, pode atrapalhar as outras contas. Porque se você não pensa bem o que vai gastar, você gasta em excesso, você não consegue receber no prazo combinado e as contas não batem. É por isso que você, não sei se você vê isso onde você, lá na sua cooperativa, desconto de duplicata. O que é... O mais fácil é isso lá. Então, o que significa descontar duplicata? Por que uma empresa desconta duplicata? Porque ela quer dinheiro antecipado, que às vezes a pessoa parcela em 5 vezes, ela pega já logo em seguida que ela já vende. Mas pega com um descontinho, não pega? Tem um jurinho. Então, aí você tem que pensar outra coisa. Poxa, mas será que vale a pena eu descontar duplicata com esse desconto? Aí vai a matemática financeira em cima de novo, que é o desconto financeiro. Vale a pena? Vale a pena esperar ou receber mais adiantado? E aí vai. Então, a cada ação que vocês têm que tomar denota uma decisão e a cada decisão eu tenho que levar em conta um cálculo matemático e outras variáveis, né? A mesma coisa da maquininha, né, professor? Se você pega a maquininha que passa 3 vezes, mas a maquininha te
te antecipa já na primeira, a maquininha vai cobrar o juro, é a mesma coisa de dar Sim. duplicata e Uhum. cheque. Você só automatizou e facilitou o processo, né? Não precisa ir no banco, a própria máquina já está. Isso é um processo das fintechs, né? As fintechs, elas facilitam um pouco o nosso trabalho. Mas é uma possibilidade. Eu vou dar uma dica para quem tem dinheiro sobrando aí, quer ganhar dinheiro fácil, abrir isso aqui, ó, uma coisa que chama ESC. Já viram? Cadê? Meu ESC. Aqui, ó. ESC. Isso é para quem junta uns 3 ou 4 aí. Empresas simples de crédito. O senhor falou pra gente. Eu falei, então já abriu, Bruno? Não, mas faz tempo, né, que o senhor falou isso aí. Mas ninguém abriu? Ninguém se... E eu não tá sobrando tanto assim também. Para colocar 100 mil tá bom, bichão. Então, se fosse para emprestar 5, dá metade dos 10. Isso aí é o microcrédito, né, gente? Empresta para pouco valor para bastante gente. E você, é como se fosse uma linguagem bem popular, é um agiota legalizado. Você tem o dinheiro, abre essa empresa e vai emprestar dinheiro para outras pessoas. A taxa quem define é você, o prazo quem define é você, a prospecção quem faz é você, o ganho quem tem é você, mas o risco também quem tem é você. De perder dinheiro com o inadimplente, né, a pessoa que emprestou e não vai ter como pagar, ou faliu, isso é um problema, como qualquer empresa, né, um problema de quem definiu e decidiu fazer, esse também é um investimento, concorda? Eu vou investir numa empresa. Essa é a nossa ideia. Beleza? Fechamos essa ideia aqui, ou alguém quer fazer mais alguma colocação aí? Você conseguiu ver lá o negócio daquele dia, da maquininha que você falou? Se a pessoa podia cobrar a taxa? Não vi, esqueci, vou ver hoje. Mas não vi, não. Vou perguntar para o meu irmão, ele é advogado. Vou anotar aqui, que eu não anotei, mas você não me lembrou. Deixa eu anotar aqui, peraí. Eu esqueço fácil. Traz ele para eu dar umas dicas para nós, hein? De advogado? É? O que você está com dúvida aí? Sei lá, na área do nosso curso aí, não tem algumas curiosidades? Tem, podemos discutir algumas coisas aí. Eu estava pensando um pouco sobre direito digital, né? O que vale para esse digital. Ou o que muita gente quer saber hoje é a tal da LGPD, não é isso? LGBT? LGPD, P de pato, D de dado. Já viram isso ou não? As operadoras estão usando muito isso. Quem? As operadoras. Isso, Lei Geral de Proteção de Dados. É o que você pode distribuir, ou como é que você pode usar os dados dos seus clientes ou não. O que é legal, mudou muita coisa, né? O que é legal, o que não é mais legal. Acho que mudou em agosto. Interessante isso aí, professor. Oi? Esse é legal. Agosto, acho que não é, a gente está em julho, né? Não mudou ainda, acho que é agosto que muda. Que ela entra em vigor a LGPD. Foi da manhã. Ficou mais restrito para as empresas que têm dados, não pode vender dados para as pessoas ligarem para você, e ficou mais seguro para os usuários que têm seus dados captados em sites de empresas, de rede social, e aí vai. Então, disciplina um pouco o uso desse pessoal em termos dos dados. Tá? Mas vou pensar nos temas, a gente discute, Bruno. A gente vai ter lembra de um detalhe, a gente vai ter um congresso em outubro, né, da Uningá, e uma semana acadêmica em setembro, com algumas discussões desses tipos. Então, vocês vão ter umas discussões de temas diferentes para ouvir e para perguntar. Assim, não é uma ideia de você só ouvir, é ouvir e perguntar, e para a gente de fora também, para que vocês tenham a possibilidade de ter outras opiniões que não só as nossas, né, do professor, que você discutir outras culturas, outros incentivos, ou alguma coisa diferente, outros estímulos, né, do que vocês têm agora. Mas depois eu aviso com detalhes aí.
Vamos lá, então. Seguinte, você vai perguntando alguma coisa, a gente vai discutindo. Eu vou tocar mais um pedacinho aqui para frente do nosso texto. Depois eu mando esse material para você lá no ambiente. Tá com a minha bateria? Peraí, deixa eu botar meu fio. Ô, professor. Ixi, caiu. Só o meu professor travou? Acho que agora é aula vaga mesmo. Tava acabando mesmo? Travado. Opa! Aula vaga é bom. Partiu? Tá quase sextando mesmo? Caiu os dois agora. Tinha que marcar um churrasco agora. Amanhã, Ô, amanhã é ainda verdade, tem vamos marcar o jogo. jogo da sala aí. Quem que é de Maringá aqui? Você é, né, Pedro? Não sei se Verdade. vai ir, mas daqui aí é um coisinho de porco, vamos marcar. Tem que achar um lugar pra fazer um churrasco ou não é marcar e ir pro boteco. Churrasco só demorou. quando fizer calor, porque desse frio, Deus me livre. Daqui um dia já acaba já. Frio É, acabou mas já. quarta-feira acaba o frio. É. Não, filho, domingo já Dá tá pra nós começando, fazer. Pera aí que eu vou aceitar o professor pra entrar na aula. Pera aí. Eu tô brincando, Será que professor. ele vai- Ninguém remove ele, ninguém mandou ele chegar agora. Manda- É. Depois não é fala de churrasco, o professor tá aí agora. Não, o professor vai também, porra. Vamos trocar de assunto que o assunto chegou. já. Tudo. Tá no mute aí, professor. Dá pra ouvir, não. Tá sem microfone aí. Professor, você tá sem áudio. Gente que eu nunca ouvi falar, agora só porque não tava, falou. Brincadeira, hein? Você viu? Tá vendo, né, professor? É porque Ah, nós gente. tava conversando aqui, professor. Falou que você tinha comentado que ia pagar 2 grades de cerveja pra nós fazer o churrasco. Na Aí o pessoal, volta- assim, Na interessou. volta eu pago. Polar. Segunda-feira, na volta das Segunda- aulas? Pode ser polar ou não? O Raiane já conhece, ó. Essa é pior que a local? Essa é das antigas. Né? Deus. Polar, se é algo, não sei. É coisa ruim, deve ser coisa ruim, né? Polar. Boa, se boa. Se tiver mais, abaixo de 1,80 é ruim. Nossa É. Senhora. Não, o professor tem cara pra tomar Heineken. Comprar uma Scooby. O professor tá mandando uma glacial aqui pra nós. Putz, A gente leva a bolsinha Professor, térmica tem cara e que toma só toma escondido. Heineken. Eu não bebo, eu bebo água. nada, nós vai no pit stop, pega tudo em Brahma, Skol. Não Boa. bebe. Eu tenho Pode as ser. garrafinhas. Todo mundo conhece. Eu tenho um tanto aqui também. Fechou. Ai, deu bom. Só uma Ah, vazia. Só uma- A Ana leva carne, espetinho de gato, Ana. Assadinho assim. Eu não, mas cara, Aquele negocinho assim, ó. é doido. Ó, Mas, cara, o professor vai deixar nós fazer na casa dele, que tem piscina, tudo lá, de boa. nada. Raiane vai levar a churrasqueira lá na sala. Raiane, você vai aquele elétrico com o carvãozinho, ele fica lá. Rapaz, se o coordenador tá falando isso, quem que vai contestar? Daí ele vai levar o tomate. Tomatinho picado na com orégano. Aí o outro leva o pimentão e nós já faz um espetinho de carne com pimentão. Matheus Professor, leva leva Pão de alho, não dá pra faltar o pão de alho. Matheus leva pão de alho. Já falei, Não, Matheus pão de alho nós compra pão francês e faz o molho de alho, fica mais gostoso. Mais barato, né? E também. fazer, velho. Mas vou marcar mesmo. Sério mesmo. Vamos lá. Final do semestre. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Em questão Pergunta. hoje de a empresa, ela pode cobrar do cliente a impressão do boleto na rede bancária? Tipo, um exemplo, uma imobiliária, ela te cobra R$700 o aluguel de sua casa. E na descrição vem o boleto para você para pagar 700 e vamos colocar 1,89. 701,89 o boleto. Ela tá te cobrando a impressão do boleto. Ela pode fazer essa cobrança ou é uma cobrança ilegal? Eu não sei se é legal, mas eu acho que não deveria aceitar, porque quem aluga tem um contrato, não tem? Eu acho que quando você paga o aluguel é o valor do aluguel e que você combinou a mais. Acho que não. Junto com todas as taxas, já está previsto ali nos R$700 que fecharia. Claro, porque assim, eu não posso passar um custo
meu para o cliente, ainda mais que eu tenho um contrato, né? Então, se eu fiz, nesse caso de aluguel, se eu tenho um contrato que o aluguel é R$700, é R$700. 700 mais IPTU, 700 mais IPTU. Entendi. Não posso colocar num contrato um valor que não está previsto. Se tiver assim, 700 mais R$2 de taxas bancárias, por exemplo, mais IPTU, tudo bem, se você assinou, é uma decisão de quem assinou. Na minha opinião, não. Não poderia, né? Depende do contrato também, né? Hã? Depende do contrato. Depende, então, depende. Se você está no contrato que não pode cobrar, não pode. Se você vai pagar uma taxa bancária, beleza. Agora, tem coisas, isso é uma coisa que pode colocar em contrato, mas tem coisas que mesmo colocando em contrato são ilegais, né? Não é porque tá lá no contrato que diz que é legal, né? Mas isso eu acho que poderia colocar, mas isso é uma coisa que não pode colocar, aquele tal de desconto de Antecipação? Desconto de pagamento em dia. Não pode pôr no contrato, né? Não existe, né? Porque, assim, o valor é um só. Por que isso é ruim? Porque, geralmente, o preço que você paga com desconto é o preço real. Pegou o cinema. Qual que é o preço real do cinema? É a meia entrada. Porque não é uma bolsa, né? E excluir esse negócio de meia entrada, você viu? Quem que vai excluir? Parece que a Ancine estava estudando com o Mas é lei. cultura lá, sei lá. Não é lei? Ele estava vendo de tirar isso aí. Mas eu acho que é amparado por lei, né? Isso aí. É por lei. Não, então, mas às vezes ia mandar para o Congresso, né? Sim. Se mudar a lei, pode, né? Aí todo mundo Eu pode vi isso aí também. De mudar a lei, então pode. Tem que mudar a lei. Mudando a lei. Não, senhor, mas estavam querendo derrubar ela. Então, se derrubar, ninguém vai pagar a entrada inteira, porque o cinema está morrendo, né? Aí vai morrer. A entrada inteira é a meia entrada, né? Só pagam a mais porque tem gente que paga meia. Na verdade, a maioria paga meia entrada. E a meia entrada, na realidade, é o preço que o cinema tem o ponto de equilíbrio dele. Porque como ele cobra a maioria, ele recebe a maioria metade, ele quebraria se não fosse um preço bom. Concorda? Nenhuma empresa sobrevive vendendo tudo que é a metade do preço. Uma lei dessa é bem difícil de ser quebrada, né, professor? Porque, querendo ou não, eles usam esse meio, vamos dizer assim, de meia entrada no cinema, num teatro, numa coisa, como uma bonificação para quem faz ações, tipo, doa sangue, quem faz outras determinadas situações, né? Derrubar seria muito impopular. Derrubar essa lei seria impopular, né? Mas pode acontecer, mas seria bem impopular, porque tira um benefício que já está há muito tempo, né? Não sei. Agora, também pode ser um tiro no pé. Se pensar em termos de gestão, que é nosso papel aqui, de gerenciar negócios, o cinema já vai mal. E se ficar mais caro ainda, pode ser que seja a última pá de cal, né? Eu vou pagar 29 e vou comprar uma Netflix. Ou menos e compra um Amazon. E aí vai. Então, beleza. Quem não liga de ir no cinema, nem se importa, né? Consegue ver de outra maneira. Então, de repente, é uma possibilidade aí. Ô, professor. Oi. Falando em investimento, né, de cinema, agora a sala tem sala VIP, não sei se alguém chegou a ver. Eu já vi no Catuaí uma. Não, ali na Avenida tem também agora, né? Tem uma. Assim, em questão de preço de entrada, só tá R$2 de diferença da sala normal. Mas o que tem essa sala VIP de diferente? Ô, professor, nervoso. Tipo uma... dois botões do lado, assim, que uma sobe nos pés e deita pra trás. Deitar. Eu vi, no Catuaí também é assim, eu vi uma vez lá. Só que do Catuaí que eu fui, que era VIP, era só uma alavanquinha que sobe a parte dos pés, não é? Não, era o botãozinho que descia e subia, completo. Então já renovaram. Certinho. Porque lá na Avenida ficou muito chique. Sim. Aí, Rayane, a gente tem que pensar o seguinte, ó, o Avenida Center, ele tem um cinema que era pior que os outros dois, não era? Me ajuda aí. Sim. Sim. Dos três, sim. Ele está tentando, de repente, resgatar um novo público, né,
com uma sofisticação. Isso é um lado. Ou ele deveria ser o único que não tinha isso, estava perdendo o cliente porque os outros tinham e você quer assistir. Embora não é lá grande coisa, né? Você essa sala VIP não seria, na minha opinião, eu, enquanto consumidor, não seria um ponto crucial para eu não ir em um lugar e ir em outro. Porque a sala não VIP também é muito boa, né? Não é uma sala ruim. Não sei, Ô, agora... professor. Oi. Não, pode finalizar, depois eu pergunto. Não, porque assim, porque também outra coisa, você falou dos R$2, a gente não consegue saber a estratégia nem os dados para saber se o R$2 paga tudo que ele investiu nessa sala, ou é só mais um chamariz, né? Uma sala VIP com preço mas é isso mesmo que eu estava perguntando, porque eles pensaram isso ainda mais agora em anos de pandemia e tudo, e eles fizeram isso para agora. Como, tipo, qual foi para investir nisso, entendeu? Foi para tentar resgatar um público que foi embora. Agora, com a possibilidade de voltar ao cinema, eles querem resgatar esse público de novo. É que normalmente, professor, essas salas VIP, se você for pesquisar lá para assistir os filmes, não é qualquer filme que passa, e a maioria eles buscam colocar muito filme legendado, que a galera gosta bastante. Mais velho, né? Isso, e a galera que vai para a área VIP ali. E se você for na área VIP tentar pegar um filme na área VIP, você pode ver que os horários são bem limitados. Então, tipo assim, tem um exemplo, 3 horas da tarde, ou até 5, ou até 7 e pouco, já não tem mais. Porque a sala é muito pequena, então uma hora é um filme, outra hora é outro, ou à noite é outro filme. E eles mesclam, assim, é difícil estar o mesmo filme sempre na área VIP. E a maioria das vezes é o legendado, né? Mas lá no Avenida é só uma só. Mas a gente pode pensar o seguinte, a ideia da estratégia de modo geral, a gente pode tentar aplicar em cada situação. Como é que eu posso ter uma estratégia para vender mais? Ou por preço baixo, eu vendo o produto a um preço mais baixo que a concorrência, ou por algum tipo de diferenciação, eu vendo uma coisa que ninguém tem. Ou eu posso juntar um pouco dos dois, para ganhar mais mercado ainda. Eu vendo um produto que ninguém tem a um preço baixo, eu acabo com a concorrência. Mas se eu tenho uma coisa que ninguém tem, e todo mundo quer ter, eu posso aumentar o preço. Seria os itens exclusivos. Ou se o que eu tenho, todo mundo tem, eu tenho que brigar por preço, que não é o ideal. Então, agora, qual seria a estratégia mais adequada para um cinema hoje, na atual situação do Brasil, ou de Maringá? Nem tanta gente ainda voltou aos cinemas, e mesmo o pessoal que voltou tem restrições para a sala, deve ser 30% ou 50% de cada sala. Então, tem que ter muito mais fluxo para ganhar a mesma coisa que ganhava antes. E isso não fecha, porque eu tenho menos ganho, como é que eu quero ter mais gasto? Então, pode ser um investimento, não posso? Eu vou investir para tentar trazer o público para o meu cinema e não ir para os outros cinemas. É investimento. Eu estou jogando para ver se eu consigo resgatar essa clientela. Agora, certamente, um cinema como um shopping, né, que é tudo terceirizado, deve ter feito alguma análise de viabilidade, né? Assim, quanto eu vou gastar para ter cada sala e qual a expectativa que o cinema tem de gente em cada sala. Outro item, ele também pode contar com a ajuda do shopping, porque para o shopping é vantagem ter um cinema forte. Concorda? Porque dificilmente você vai num cinema no shopping e gasta só no cinema. Senhor, mas com os decretos eles se lascaram nisso, né? Porque, tipo, Sim. sai um decreto cada semana, a gente nunca sabe como vai ser. Mas a expectativa é ter uma abertura, né? A não ser que tenha uma outra onda. Mas eu acho que está caminhando para a gente ter... o shopping já está até às 10 horas, de novo, de segunda a sábado, não sei se domingo acho que não abriu, mas do que estava um mês atrás... Até às 8. A 8? Não Sim, é até às 10? Domingo, professor. Então, já melhorou mais ainda. Agora, então, de repente, pensou nisso, olha, já estamos numa possibilidade de abertura, vamos investir. Mas, assim, sempre existe um risco de fechar de novo, de abrir e ninguém gostar do cinema,
ou da geração nova ou velha, ou do meio, não, sei lá, ter algum produto similar, que é o Netflix, sei lá. Isso tem que ter um estudo para ver perspectivas. Igual a televisão, né? A geração de vocês não vê tanta televisão como a minha. Concorda ou não? Sim. Sei lá, professor, eu sou viciado em filme, então. Mas TV aberta, você vê? Ixi, faz, eu acho que sei lá. Só vejo quando eu vou na casa dos meus pais lá que eles estão assistindo alguma coisa. Então, TV aberta. aí vai assim, se eu tenho uma empresa que vende para um público como vocês, faixa etária, comportamento, tudo mais, eu tenho que pensar, bom, eu não posso investir em TV. Então, meu investimento em mídia não pode ser em TV, porque se for em TV, você não vai assistir. Tem Então, que eu usar quero... Instagram e Facebook, É. os meios de visualizações mais usados daí. Isso, então eu tenho que saber. Aí eu falei para vocês, a gente vai usar a ferramenta de análise de investimentos, mas com uma decisão anterior, que é onde investir, como, em qual situação, qual valor, qual perspectiva, e aí vai. Isso para tudo, não só para propaganda, não só para estratégia de diferenciação. Professor, Diga. eu lembro que você também uma vez falou assim, que os shoppings, eles estão bem menos, as pessoas estão indo bem menos no shopping, né? E é muito isso também, tanto com o cinema e com as lojas, assim. Acho que a gente está procurando mais coisas virtuais do que coisas presentes mesmo. Então, se a gente tiver que investir, vai ser nisso. Sim, ó, eu criei em 2019 um Instagramzinho para o Uningá, para os cursos da Uningá de gestão. Cada semana eu colocava uma coisinha aí diferente e tal. Antes da pandemia, bem antes, pelo menos 1 ano ou 2 anos antes, já existiam reportagens e análises sobre os shoppings, que os shoppings iam mudar muito, iam ser basicamente locais de entretenimento, não de compra especificamente. Então, a pandemia acelerou muito esse processo, porque você pode comprar tudo pela internet. Mesmo roupa, não sei como é que vocês estão, como é que lidam com compra de roupa pela internet. Por exemplo, comprei uma roupa, mas eu não posso provar. Mas você pode trocar, mas eu não quero trocar, eu quero provar antes de comprar. Mas a tendência é você ter menos loja de shopping de venda e mais lojas de entretenimento. Mas a diferença da venda online, professor, é mais ou menos assim. Se você entrar se você for lá no shopping comprar um tênis da Nike, ele custa R$450. Se você entrar num site hoje na Shopee não, né? Tem a Netshoes e esses outros assim, você compra o mesmo tênis original com promoção, frete grátis e sai por 300, 250. Por quê? Por ele não ter empresa aberta no shopping e tudo isso, ele consegue um preço mais em conta para te vender. Menos custos, isso, menos custos. E aí ele vende mais fácil. Pelo menos quando eu vou comprar um tênis, eu vou lá muitas vezes eu vou na loja, experimento o tênis que eu quero, vê o número, vejo o tamanho, vejo o número e vou no site e compro. É mais barato. Sim, isso mesmo. Então, o shopping tem que se reinventar. Eu vi muita loja de roupa, nessas pesquisas que eu fiz, roupas femininas, que faziam grandes eventos na loja, café, comes e bebes, para levar as mulheres na loja, conversar, bater papo, comer alguma coisa, e depois ela vendia por outros caminhos, mas levava para conhecer coleção, para conhecer marca, nem que ela vendia por outros canais, mas o canal promocional para conhecer a marca, seria esse. Uma possibilidade seria essa. Então, o shopping tende a ser uma coisa assim. Eu vi uma situação, professor, num vídeo, o cara falando em questão de vendas hoje, presencial. O que o cara fazia? Ele falava assim pro cliente, assim, na hora que o cliente chegava na loja para ver o produto, ele falava assim, que forma que você vai pagar? É no cartão ou no dinheiro? Se for no cartão e o seu cartão ele terminar com o número 45, a empresa tem um desconto para você. Se ele terminar com o número 53, você vai ganhar um brinde. Mas o cara jogava verde. Aí o cara ia lá, fazia questão lá de comprar. Se ele tá no 43, ele comprava com desconto lá de 5%, que ele já ia ganhar 10%. E se ele comprasse com o outro, ele dava um brinde. Eu achei legal o que ele falou lá. E ele falou que a venda dele aumentou muito, muito com isso. O que ele ganhava de comissão, ele comprava esses brindes que ele dava e ainda saía ganhando bem mais do que ele
Entendi antes, hein? É igual tem loja agora que vai fazer promoção, acho que em Campo Mourão, não sei. Desconto para quem tem vacina já. Uma pizzaria estava fazendo assim, já. Desconto para quem tomou uma dose, para quem tomou as duas, para motivar o pessoal a se vacinar. Também é uma possibilidade de ganhar dinheiro, ser diferente e ser uma diferenciação. Beleza? Vamos mais um pedaço aqui para a gente terminar essa parte e vocês pensarem nos casos mais concretos, ó. Mas que desconto às vezes não tem nada, né, professor? É tipo a Black Não. Friday. O cara sobe 20 para descontar 10. Isso não pode acontecer, isso é sacanagem da loja, né? Por isso que tem sites, nas Black Fridays da vida, que você acompanha o preço ao longo dos meses passados, para ver se a loja não fez sacanagem com a gente, né? Aumentou para diminuir depois, né? Isso fica mais caro que antes. Ó, para fechar essa parte, essa aqui seria a discussão, pessoal, tributária da venda do equipamento atual, tá? Eu vou dizer essa parte para vocês, depois a gente vai discutir com alguns casos mais concretos. Acompanhe essa linha aqui no meio, ó, 48 mil reais. 48 mil reais é o quanto o equipamento vale hoje em termos contábeis. Ok? Ele vale hoje em termos contábeis isso aqui. E aqui são as diversas possibilidades de preços de venda. Então, assim, eu comprei essa máquina por 100. Com o passar do tempo, essa máquina depreciou e hoje ela vale 48. Então, a gente vai ver como é que funciona isso. Mas pensa, por enquanto, pensa assim. Se eu comprei por 100 e hoje vale 48, dependendo do preço que eu vendo, eu tenho lucro ou prejuízo. Quais são as situações? A primeira situação é melhor, a que eu pago mais imposto de renda, mas é porque eu tenho um lucro maior. É o chamado ganho de capital. Para alguns tipos de produtos é difícil acontecer isso, mas acontece, que é o seguinte, eu tenho um bem usado e eu consigo vender esse bem depois de um tempo por um preço maior que eu paguei. Concordam? Entendem isso ou não? Paguei 100, vale 48, mas eu consigo vender a 110, por algum motivo especial. Eu sei que em alguns modelos de carro já aconteceram isso. Ou melhor, está acontecendo isso. A tabela FIPE é mais cara do que a pessoa pagou quando comprou esse carro. Porque os carros subiram muito. O carro novo e, por consequência, o carro usado. Acho que isso acontece muito com casa, né? Também com casa. Você compra um lugar lá que não é muito movimentado, mas o lugar vai crescendo, e vai valorizando o lugar. Aí você vende mais caro do que você pagou. Ou o contrário, né? Você tinha um bairro, abrir uma cadeia no bairro, o bairro acabou. Né? Ou quem mora para lá do contorno norte, piorou, porque é difícil se passar ali, né? De um lugar para outro, em alguns pontos específicos. Aí depende muito de cada lugar. Mas, sim, aqui eu vendi com lucro. Eu tenho dois tipos de lucro se eu vendesse por 110, um bem que eu paguei 100, mas que hoje vale 48. Eu tenho o ganho de capital, que é 10 mil, né, ó, o que eu paguei além do 100, e do 100 para o 48 é um lucro que eu vou chamar de depreciação recuperada. E com base no lucro, que é o 62, eu pagaria imposto de renda, dependendo da tributação que é cada empresa. Tá? Essa primeira situação é melhor. Posso vender por 70 mil, que é o segundo preço de venda. Paguei 100, vendo por 70, um bem que vale 48. Então, ainda tenho lucro. Menor, mas ainda tem lucro, que seria 22 mil reais. Então, eu também pago imposto sobre esse lucro. Se eu vender por 48, exatamente eu não tenho nada, não tenho nem ganho, nem prejuízo, que eu vendi exatamente pelo valor contábil. E se eu tenho a venda por 30, eu tenho um prejuízo, uma perda
que para alguns equipamentos existe alguma compensação fiscal para diminuir um pouco os problemas do prejuízo com algum desconto fiscal na outra compra. Então, são as 4 possibilidades contábeis que você tem para operar a venda de um equipamento usado. Tá? O venda com lucro e ganho de capital, que é o 110, o 70, lucro, que é depreciação recuperada, o 48, nada, não ganho nem perco, e o 30 é prejuízo. Tá? Geralmente, quem vende carro, a gente indo para o final, quando tem que preencher o recibo de venda, eles, de repente, colocam um preço lá um pouco mais baixo do que realmente vendeu. Isso é sonegação fiscal, né? Porque você não vai pagar imposto daquele pedaço que você está engrupindo, está botando embaixo do pano para vender, né? Igual quem vende casa, você paga imposto com a diferença entre o valor de venda e o valor venal do imóvel, que é o que está na sua declaração de imposto de renda, por exemplo, que é o que a Receita considera como o valor final do bem. A diferença é lucro, e por isso tem que pagar imposto sobre isso aí, tá? Então, é uma questão que a gente tem que discutir quando você quer investir e quer vender o seu equipamento antigo. Joia? Então, ó, esse é o primeiro passo para que vocês comecem a perceber o seguinte: eu preciso saber calcular o investimento inicial do meu produto, do meu investimento, da minha máquina, da minha empresa, do cinema que eu quero reformar, enfim, tem que ter um valor para apresentar para alguém avaliar, para apresentar para um possível banco, e assim vai. Então, a gente vai aprender a fazer isso logo na semana que vem. E na outra semana discutir como é que eu faço previsão. Como é que eu faço previsão? Digamos que a Ana e a Rayane... a Ana é sócia do Fernando, né? No startup lá. Digamos que a Rayane deve ser, não sei se é sócia também, mas se não é, vai querer ser. Acho que eu e a Vitória. Ana Vitória, isso mesmo. Então, até juntinho aqui na minha tela, aqui, ó, um do lado do outro. E se vocês fossem montar a empresa mesmo, uma pergunta boa seria o seguinte: poxa, mas Fernando e Ana, quantos vão vender nos próximos 5 anos? Isso é previsão, né? E para qualquer cálculo de análise, vocês precisam dar essa resposta. Pesquisa de mercado, entrevistar possíveis compradores, avaliar concorrente, aí vai. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer além da matemática. E para fechar, não menosprezando o nosso trabalho, a matemática financeira é ferramenta. Sempre pensem nisso. Matemática financeira é ferramenta para a decisão final que você vai tomar em alguma circunstância. Se a ferramenta boa e bem aplicada, a sua decisão pode ser errada, o que seria uma lástima. Eu fiz uma previsão de 100, mas vou vender só 50, porque eu errei na minha conta. Isso seria um péssimo negócio para vocês. E para quem fizer isso. Ô, professor, quando vão fazer previsão do PIB, essas contas que faz também? É previsão, só que você vai levar em conta várias ou outras variáveis, né? Então, expectativa de... porque o PIB é a riqueza que o país gera, né, em comparação com o tempo passado. Uma variável importante, por exemplo, é a renda das famílias. Porque se eu tenho famílias com renda em baixa, elas vão comprar menos. Comprar menos, as empresas que vendem para as famílias vão ganhar menos dinheiro e vão gerar menos riqueza. Então, você vai olhar outras variáveis. Vai olhar também para o mercado internacional. Porque uma parte do que um país vende, o Brasil, por exemplo, ele vende para fora, né? Vende para outros países. E se os outros países compram menos, o Brasil vende menos. E se vende menos, gera menos riqueza. E aí vai. Mas, assim, em resumo, Bruno, são técnicas de previsão. Eu queria fazer uma pergunta, que outro dia, acho que não sei se foi eu, alguém fez para o professor Marcos, questão da gasolina. Por exemplo, ela é muito por causa do dólar, né? Preço do dólar. Mas o dólar até esse dia não estava tão alto. E por que o preço da gasolina continuou subindo?
eu botar meu cachecol aqui agora que com frio. Porque existem também, Bruno, outros fatores que impactam no preço da gasolina. Um é o dólar. Como a Petrobras importa muito dólar, importa combustível e cota em dólar, tem essa flutuação. Esse é um item. Outro item é a demanda e a oferta do produto. Essa semana, a semana passada, a OPEP fez uma reunião e que liberou os países a produzirem mais de alguns milhões de barris por dia. Isso leva a gasolina a ficar mais barata, porque tem mais oferta. Então, assim, esse é outro fator. Então, tem câmbio e tem oferta. Não pode ter demanda. Então, se a demanda está muito aquecida, o preço vai subir. Ou o contrário. No Brasil, além disso, tem a questão de imposto. Só que também vale para qualquer produto. O Brasil paga muito imposto. Então, não só para gasolina, mas para vários produtos. E também tem uma condição que é a instabilidade de um país. Então, quando estoura uma guerra lá fora, nos países que produzem petróleo, o petróleo explode, né? O preço do barril sobe, porque pode ter uma escassez. Então, o combustível tem outros elementos que influenciam no preço, tá? Mas, assim, o dólar mais subiu que caiu, não foi? Mas até uns dias aí tava menos de 5, tava 4 e pouco. Sim, mas a Petrobras ela pode até diminuir um pouquinho, mas os postos não repassam o preço para a gente quando o preço cai, né? Ele sobe rápido, mas cair vai muito devagar. Lei da oferta e demanda também, essa é uma questão também para se levar em conta. Você acha que, eu tava vendo, que estão querendo investir bastante... O último é que a Petrobras não tem concorrente, né? Então é monopólio. Também. Mas eu tava vendo que tava querendo investir bastante em esse negócio de trem, essas coisas, em vez de usar só caminhão. Usando menos caminhão, a demanda fica menor. Então, você acha que o preço do combustível cai desse jeito? Deveria cair se fosse assim. Deveria cair. Menos demanda de óleo. Pelo menos o óleo diesel, né? O óleo diesel deveria cair porque seriam menos pessoas a usar. Mas no Brasil não vai sair isso. Desde os anos do Getúlio, do Kubitschek, a matriz do Brasil, o modal foi o rodoviário, que é combustível, frota, né, de caminhão. Era muito mais barato ferroviário ou pluvial, mas escolheram o mais caro, mais demorado, mais caro, mais perigoso, né, mais lento, porque um caminhão de cada vez, quantos caminhões cabem num trem só? Então é isso aí. Greve, né, professor? Lobby, um monte de coisa. Eu acho que nem tem linha ferroviária para isso tudo, né? Tanto quanto poderia ter, não. O Brasil poderia ter muito mais linha de trem do que tem de caminhão, né? Muito mais seguro. Mas pensa assim, na época tinha Petrobras para vender gasolina, tinha as fábricas de caminhão que queria vender caminhão, então era muito lobby no governo federal, da época lá. Mas não compensa mais, tipo... Compensa, mas hoje em dia teria que pegar assim, quem que topa fazer esse investimento e como é que o governo pode ajudar nesse processo, né? Professor, até tem, mas que o problema de não fazer ferrovia é muita questão ambiental, que não deixam fazer. É tipo também quando vai fazer uma reforma de rodovia. A rodovia já está lá, mas para você arrumar a rodovia é uma burocracia danada por causa da questão do meio ambiente. Então, é um outro fator que tem que levar em conta. Então, quem for investir nisso, eu quero fazer uma ferrovia, tem que levar em conta que tem que ter autorização ambiental, tem que levar em conta os custos, tem que levar em conta as dificuldades, tem que levar em conta um monte de coisa. Isso, Bruno, faz parte desse negócio, né, desse tipo de negócio, e quem quer entrar, ele tem que saber que isso é perfeito. Não é perfeito, é do jogo, né, e eu tenho que tentar me adequar, ou fazer uma pressão para facilitar, no caso de leis, para ver se consegue trazer mais gente para investir com mais facilidades, é uma coisa que vai ter que se fazer com o tempo, não dá para se fazer assim, pá, de uma hora para outra. Mas o Brasil, ele vem de muito tempo, desde o JK, com essa parte do modal rodoviário, ao invés de outros mais baratos.
Mas, ó, tudo isso, né, você tem que levar em conta. É o que eu falei para você desde o começo dessa volta das férias. O nosso principal objetivo é tomar a decisão. Eu tenho que ter uma série de variáveis para a decisão correta. Mas como é que eu operacionalizo isso? Uma das etapas é o cálculo financeiro. Não é o único, mas é uma das etapas é o cálculo financeiro. Então, a gente está vendo uma das etapas para evoluir para as outras etapas. Né? O Bruno falou uma coisa que é um aspecto legal. Então, assim, eu não posso abrir uma ferrovia, fazer uma coisa errada e alegar que não sabia da lei. Isso não vai adiantar em nada, você vai ser punido da mesma forma. Eu tenho que saber tudo que envolve esse negócio para colocar tudo no meu plano de negócios. A parte legal, a parte mercadológica, a parte financeira, parte de gestão de pessoas, parte de barreiras de entrada, parte da inovação tecnológica e pá. Negócio. Nossa, professor, que horrível fazer negócio. Qualquer coisa aqui no Brasil é sacrilégio do saquinho, né? O Brasil também é muito burocrático, né? Para você, é muito papel, muitas normas para você seguir. Mas, sim, já que a gente está aqui, você tem que. Qual que é a nossa ideia, né? É você criar, por exemplo, associações das microempresas para tentar ter novas leis, ou leis que ajudam. Por exemplo, eu estava escutando o Paraná ele diminuiu muito o tempo para você abrir uma empresa. Porque era de dias ou de semanas, agora são dias. Então, assim, houve avanços? Sim, houve algum tipo de avanço. É o ideal? Ainda não é o ideal. Mas é difícil mesmo. Fora isso, existem os riscos do negócio. Beleza? Então, gente, a gente vai. Aí, essa primeira semana foi basicamente para dar essa parte básica de análise para vocês. E na terça a gente volta a discutir com alguma coisa de conta já, para fazer a conta e a análise. E a decisão. A conta, a análise e a decisão. Beleza? Até terça. Beleza. Hoje tem mais aula, professor, de alguém ou não? A contabilidade não vai ter essa semana. Acho que ela esqueceu de avisar. Você está numa visita. Deu aula por hoje, senhor. Foi ontem. Hã? Teve aula, você falou que não ia ter, hoje- ela hoje- teve. Eu nem vi. Hoje acho que não tem nenhuma aula mais. Tem uma folga hoje, na quinta-feira? Não tem uma folga? Graças a Deus é folga. Hoje é Não, professor, quinta. você falou que não ia ter terça e teve aula dela. Então eu me confundi. Porque ela ia faltar uma semana ou já faltou, não sei. Melhor para vocês, né? Eu falei que não ia ter, vocês ficaram alegres, mas ia ter. Pegadinha do malandro. Não é? Tchau, gente. Ô, professor. Falou, Bruno. Falou, professor. Falou, garoto. Até mais. Falou, professor. Ô, professor, até mais. Não, até mais. Tchau.